Bom dia, Daisy. Uma mulher chorando pelo jardim, perdeu a inocência, seus erros e seus fracassos. Era um fardo pesado, não podia mais sorrir. Uma mulher ferida numa prisão, os medos lhe atormentavam, as marcas do seu passado paralisavam seus sonhos, deformaram. Isso aí, Daisy, vamos lá. Vocês estão ouvindo a música? Conta pra mim se dá pra ouvir bem. Quando a luz brilhou na escuridão, as cadeias caíram, os inimigos fugiram, e agora eu vejo, olho pra ela e vejo uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida nessa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Presta bem atenção na letra dessa música. Um dia eu vi, quando a luz brilhou na escuridão, as cadeias caíram, os inimigos fugiram, e agora eu vejo, olho pra ela e vejo uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida nessa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa, amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida dessa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Bom dia! Deixa eu dar um pause aqui. Tudo bem, lindezas? Como vocês estão? Nesse dia 8 de março, mais um Dia Internacional da Mulher. Sejam muito bem-vindas. Um prazer ter vocês aqui. Vivi, bom dia. Marci. Olha, a Camila acordou cedo, gente. Que honra. Seja bem-vinda, Ju. A Deise eu já tinha dado bom dia. Sejam todas muito bem-vindas, meninas. Que prazer tê-las aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mulher, né? Hoje, no Dia Internacional da Mulher, e durante toda a semana,
Nós vamos falar sobre o mundo feminino, sobre as mulheres. Então você que ainda não tá lá no Telegram, entra lá, o link tá ali na minha bio. Entra lá que nós vamos passar a semana inteira falando sobre mulheres, falando sobre essência feminina, falando sobre tanta coisa bacana. Então sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Cris. E olha só, fica até o final, que no final eu vou contar para vocês como é que vocês vão fazer para participar do sorteio de uma inscrição para o meu curso, que eu tô terminando, se Deus quiser. Final do mês ele sai, senão no máximo comecinho de abril ele deve estar sendo lançado. Eu tô terminando de gravar, editar. É uma trabalheirinha, sabe, gente? Não é tão simples quanto parece, sabe? Até fiz uma brincadeirinha esses dias no meu Instagram, que quando você vê cursos online, assim, feitos pela própria pessoa, sem grandes produções, abençoa a vida dela, querida, porque, olha, só Jesus, sabe? Mas vai ficar lindo, vai ficar bem bacana. Então, no final, eu vou te contar, eu vou te orientar como é que você vai fazer se você quiser participar do sorteio, tá bom? Então, fica aí, já levantou, já pegou tua Bíblia, já pegou teu caderninho, já pegou caneta, papel, já deixou... Esqueci meu copo d'água hoje, mas amém. Já pegou um copinho d'água, deixou aí pertinho de você? Então, nós vamos começar e hoje nós vamos falar sobre a essência da mulher. Quem é a mulher, como a mulher foi criada, qual que é a essência que existe dentro da mulher, porque eu acho que é um dia propício para a gente falar sobre hoje, né? No dia de hoje, né? Falar sobre isso no dia de hoje, Dia Internacional da Mulher, onde a gente tem tanta coisa para comemorar, mas também tem tanta coisa para refletir, para repensar, né? Para dar aquela olhada para dentro da gente, né? E ver se a gente não tem coisas aí para melhorar, para potencializar, ok? Então eu quero que você pegue lá a sua Bíblia, tá com ela na mão aí, abre lá no livro de Gênesis, bem no comecinho, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Vai lá. 30 segundinhos para você abrir, você que não pegou, para você pegar rapidinho. Gênesis 2:18, diz assim, ó. O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe-os ao homem para ver como os chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair num sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Olha que interessante. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, uma história que com certeza você já conhecia, né? A história da criação da mulher. Então, o próprio Deus começa dizendo, não é bom que o homem esteja só. E aí eu faço uma pergunta para você. Será que realmente Adão, naquele lugar maravilhoso onde ele estava, chamado Jardim do Éden, que era o paraíso, quer dizer, onde nada dava errado, onde não tinha problema nenhum, onde ele não precisava trabalhar, onde ele tinha tudo à sua disposição, será que realmente ele estava só ali? A Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha, Deus vinha visitar Adão. Ele estava acompanhado do próprio Deus. Que outra companhia ele poderia querer? Que outra companhia ele poderia precisar? Então, será que Adão estava realmente só?
Pensa um pouquinho aí. Isso nos mostra o que, amadas? Que nós mulheres, nós fomos criadas... Ai, coceira, uma rinitinha hoje. Isso mostra, amadas, que nós mulheres fomos criadas com um dom muito especial de preencher espaços vazios. Nós mulheres fomos criadas com um dom muito especial de arrancar a solidão de pessoas, de tirar pessoas desse lugar de solidão. É por isso que a mulher, Deus cria a mulher como alguém que irá ajudar o homem e irá completar o homem. Ou seja, será auxiliadora, será ajudadora, será companheira. E o surgimento, né, a criação de Eva foi determinante para que Adão tivesse uma vida plena e abundante. Tamanha era a união dos dois que Deus não deu nome para Eva. Não foi Deus quem deu nome para Eva. Olha lá, versículo 23, perdão. Finalmente exclamou o homem: esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Mas não era necessário dar um outro nome, porque Deus via os dois como uma só carne. Por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois se tornam uma só carne. Então Deus não via a necessidade de dar um outro nome para Eva. Ele chamava os dois de Adão, porque os dois eram uma só carne. Ela só foi chamada de mulher para que ficasse muito claro que eles eram diferentes. Olha só, gente, que incrível que é isso. A Bíblia, ela foi escrita no hebraico. A língua original da Bíblia não é o português, óbvio. É o hebraico, né? E quando a gente vai para a tradução de costela no hebraico, olha só o que significa. Parte que compõe, metade do todo, eixo. É isso que significa a palavra costela. Ou seja, a mulher, ela foi criada para ser uma parte que compõe. Ela foi criada para ser metade de um todo, não uma parte qualquer. Ela é metade de um todo. Sem esta metade fica só o quê? Outra metade. Porque ela é a metade de um todo. Ela é o eixo. É isso que significa a palavra costela na língua original onde a Bíblia foi escrita. Então, olha só a importância que você tem, olha só a importância da forma como você foi criada, como a mulher foi criada, como a identidade feminina foi estabelecida. Olha que incrível. Não foi simplesmente um acidente, não foi simplesmente assim, não tinha nada para fazer, né? A história da costela não foi por acaso, não foi porque Deus não tinha nada para fazer, porque, vamos lá, a criação do homem já foi completamente diferente do que a criação de todo o restante da natureza. Porque todo o restante Deus criou como? Falando, haja luz, haja divisão entre a terra e as águas, haja dia e noite, haja os animais terrestres, aquáticos, tudo falando. O homem já foi diferente. Deus criou o homem com as suas próprias mãos. Agora a mulher caprichou, né, gente? Brincadeiras à parte. Olha só. Vamos aprender assim, ó. Deus é o ser mais intencional que já existiu e que já vai existir. Que irá existir, desculpa. Ninguém jamais, em tempo algum, será tão intencional como Deus. Deus não faz as coisas porque, por acaso, né? Porque ele não tinha o que fazer, porque ele errou. Não. Deus faz as coisas de forma completamente intencional. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Quando ele te formou e quando ele te criou, foi intencionalmente, não foi por acaso.
Quando ele te fez da forma como ele te fez, da forma como você é, não foi por acaso, não foi por um erro, de forma nenhuma. Entende? Foi exatamente para ser como você era. E a mulher, ela foi criada com algo que algumas pessoas chamam de sexto sentido, tu já ouviu falar? Que é uma habilidade assim de perceber a coisa a quilômetros de distância. A gente não tem muito disso. E o mundo em si, ele chama assim, né, de sexto sentido, né? É uma capacidade de captar as coisas, um dom de sensibilidade que nós temos para ver coisas que muitas vezes os homens não percebem, que muitas vezes os homens não veem. Isso é sensibilidade feminina. Deus realmente te fez assim. Isso não é um problema, isso é um dom. Isso é algo que foi colocado dentro das mulheres, para que as mulheres sejam o quê? Sejam o eixo, lembra do significado da palavra? Sejam direção, consigam dar norte para metade, né? Para o todo, sendo a metade do todo, elas consigam dar norte para o todo. E por que que a mulher tem essa coisa da sensibilidade feminina? Para agregar, para aproximar as pessoas, para perdoar, para acolher, para ajudar, para dar carinho, para dar cuidado, para ter compaixão, para ensinar valores que as pessoas precisam, para ser gentil. Sabe, amadas, Deus nos criou dessa forma. E eu percebo que muitas vezes as mulheres estão se desviando da sua própria essência. Elas estão querendo se mostrar tão fortes, tão independentes, tão empoderadas, que elas estão se perdendo pelo caminho. Elas estão se desviando de quem realmente são e da essência pela qual foram criadas. E é por isso que nós temos tantas mulheres infelizes, tantas mulheres deprimidas, tantas mulheres ansiosas, tantas mulheres entristecidas, frustradas, tantas mulheres assim com o coração pesado, com a vida pesada, mulheres que já não conseguem ver coisas boas. É como se assim, ó, um peixe quisesse voar. Vai dar certo isso? Cada vez que nós mulheres nos desviamos da essência para a qual nós somos criadas, dessa sensibilidade feminina, dessa coisa de ser quem acolhe, nós não precisamos ser a mais poderosa, nós não precisamos ser a mais inteligente, nós não precisamos ser assim a que faz tudo ao mesmo tempo, nós não precisamos ser nada disso. Isso não vai fazer diferença. Compreende a diferença? E foi dessa forma que Deus nos criou. E quando nós entendemos isso, fica tão fácil, inclusive, a gente trabalhar a questão da submissão, porque a submissão é outra coisa que aterroriza as mulheres e que nos foi pintada pelo movimento feminista como algo muito terrível. Né? Foi pintado assim que, nossa, essa história da mulher ser submissa é terrível, porque o homem vai mandar nela, porque não sei quem vai mandar nela, porque o governo vai mandar nela, porque ela vai ser oprimida. Mentira, tudo mentira. Deixa eu te contar que é tudo mentira, porque a submissão da forma como Deus vê é o quê? É dar suporte numa missão. Isso é submissão. É estar junto numa missão. É estar junto cumprindo uma missão. É ser coluna numa missão. Isso é submissão. Mas nós aprendemos que isso é muito ruim, porque é ser subjugada por alguém. E aí as mulheres muitas vezes lutam e relutam e brigam e... Agora me diz uma coisa, ser a coluna de alguém, ser o eixo de uma missão, ser norteadora de alguém, te parece alguma coisa fraca?
Te dá a sensação, assim, de ser alguma coisa pequena, de ser alguma coisa sem valor, de ser alguma coisa sem importância? Porque para mim me dá a sensação de algo muito, muito importante. De algo muito, muito, de uma missão muito especial. Consegue compreender a diferença? Não tem nada de diminutivo na criação da mulher. Não tem nada de diminutivo, né, em dizer que a mulher deve caminhar com o homem e ser submissa a ele. Muito, muito, muito pelo contrário. Isso traz para a mulher uma responsabilidade tremenda. A coloca num nível de importância tremendo. Consegue entender? Coloca aqui, ó. Iguala as coisas. Como se o homem ele fosse quem recebeu a missão, mas ele precisa de alguém para cumprir a missão. Entende? Ele precisa de alguém que vai dar o equilíbrio, alguém que vai ser o eixo, alguém que complete essa metade. Você entende? Mas talvez você me diga assim, Aline, mas eu nem sou casada. Não tem problema. A sua porção está com você. Quando isso acontecer, se assim você o desejar, ela vai poder ser realizada na prática, vamos dizer assim. Ela vai poder acontecer na prática. Você não perde essa porção porque não tem um homem do seu lado. Ah, mas daí quem não é casada, quem né, não tem, ou até já é viúva às vezes, né? Daí deixa de ter a essência? Não. A essência continua ali. Só alguns aspectos dela só serão desenvolvidos e só serão vividos quando houver uma missão junto com o homem. Ponto. Só isso. Mas você continua sendo tudo isso, mesmo sozinha. Você continua sendo aquela que acolhe, aquela que ajuda, aquela que... Porque, amadas, não existe uma... A gente tem que totalmente desmistificar isso, tá? Assim, até no meio da igreja, né? Quando a gente começa a aprender que o homem é o cabeça do lar, que o homem é aquele que, né, que tem a última palavra, que é o homem quem dá a direção, né, para os filhos, para a mulher. A gente tem que parar de achar que isso torna um maior e um menor. E não, isso só faz com que eles sejam diferentes. E foi exatamente assim que Deus criou, diferentes. Homem e mulher, diferentes, com essências diferentes. Para quê? Para que eles se completassem. É isso que faz com que aconteça isso aqui, ó. Quando Deus diz que se unem e se tornam uma só carne. Ou seja, o que um não tinha, o outro tem. O que o outro tem, o outro precisa. É incrível isso quando a gente entende a porção que nós mulheres carregamos. A mulher, presta atenção, a mulher na essência da sua criação, ela é cheia de fé. Ela é uma mulher que respeita as suas alianças. Ela é uma mulher que cuida. A mulher, ela foi criada para cuidar. Ela está atenta. Ela é alguém que ama servir. Ela é alguém que ama fazer com que as pessoas se sintam bem. Ela é alguém que sabe administrar a casa, administrar o lar, administrar a sua vida. Mulher não é uma pessoa preguiçosa, ela sabe administrar bem o seu tempo. Os seus cuidados envolvem várias áreas, inclusive dela mesma. A sua própria beleza, o seu próprio cuidado. A essência feminina é isso. E se nós estamos caminhando para algo que não reflita isso, nós temos que começar a prestar atenção porque nós estamos nos desviando do foco. E tantos problemas vêm quando nós nos desviamos do foco. Tantos problemas vêm. Pensa um pouquinho aí. Qual dessas características todas que eu te falei, porventura não estão fazendo parte da tua vida? Porque assim, elas estão na essência da tua criação. Se você não tem conseguido colocar isso na prática, isso pode causar um sofrimento para você, causar um sofrimento para os seus relacionamentos, causar um sofrimento para o seu casamento, para os seus filhos, para as pessoas com as quais você convive. E aí? Por que está existindo uma tendência das mulheres a fugirem da sua essência?
Por que talvez você esteja fugindo? Porque talvez você tenha aprendido que ser assim é ser fraca. Só que deixa eu te dizer uma coisa, quando você é frágil na tua essência feminina, aí você é forte. Sabia disso? Anota essa. Quando você é frágil na tua essência feminina, aí você é forte. Enquanto você tentar ser forte, sendo outra coisa que você não foi criada para ser, vai ser difícil. Você vai funcionar, já ouviu falar? Acho que eu já falei aqui, né? A diferença entre funcionar e fluir. Funcionar, você pode fazer alguma coisa, né? Você funciona naquilo. Com muito esforço, não de forma tão natural, mas você funciona, você consegue assumir aquele papel, você consegue fazer tal coisa, enfim, você funciona. Agora, fluir é completamente diferente. Fluir não exige assim aquele esforço terrível. As coisas, não tem assim quando você diz, meu, a coisa fluiu. Porque foi assim, ó. Quando nós estamos posicionadas no nosso papel feminino de mulher para o qual nós fomos criadas, nós fluímos, não funcionamos. Ah, isso quer dizer que a gente não vai ter problema nenhum, que a gente não vai ter dificuldade nenhuma, que a vida vai ser cor-de-rosa. Não, não, isso não existe. Porque o próprio Deus disse, no mundo nós teremos aflição, mas tem de bom ânimo. Mas sabe quando você percebe que a coisa está indo, que você não está lutando contra a maré? Porque lembra da questão do sexto sentido que a gente falou? A gente sabe quando a gente está nadando contra a maré. Fala aí pra mim, você não sabe? Quando a coisa parece que não vai? Quando a coisa parece que não anda? Você sabe. Nós sabemos. E nós muitas vezes continuamos insistindo naquilo. E isso faz muito mal. E nós temos, para piorar o cenário, nós temos ainda uma herança, um legado muito ruim do feminismo. Amados, o feminismo ele começou lá na antiguidade, porque as mulheres, elas não eram consideradas nada. As mulheres, elas só eram importantes para procriação. Então, elas existiam para procriar, para que os homens tivessem filhos, para que os homens tivessem descendência. Tanto que tem uma oração, olha que interessante, tem uma oração judaica da época da antiguidade que diz assim, ó, os homens oravam todos os dias dizendo assim, ó, obrigada meu Deus porque eu não sou mulher. Olha só. Olha o tipo da oração que eles faziam. Porque realmente a mulher não era nada. Se você for ler a história de várias mulheres, né? Até essa semana eu li a história de Bila e a história de, acho que é Zilca, que eram duas servas de Raquel, que elas foram dadas a Jacó, seu marido, para procriar, porque Raquel não podia ter filhos. Então Raquel pegava aquela serva e ó, vai lá, deita com meu marido, que você precisa dar um filho para ele, porque o filho é meu. Já pensou que humilhante que era isso? Eu fiquei pensando, fiquei lendo a história assim, fiquei pensando, meu Deus do céu, misericórdia, né? Que humilhação, né? É muita humilhação, né? Mas era assim que funcionava, era natural para a época. Ninguém se colocava contra isso, porque era muito natural. Então as mulheres, elas não eram nada. E eu sempre gosto de reforçar. Sabe por que que Jesus, quando esteve na Terra, ele pregava fora da sinagoga? Ele pregava dentro, mas ele também pregava do lado de fora, para que as mulheres fossem alcançadas, porque as mulheres não podiam entrar na sinagoga, eram só os homens. E Jesus tinha um amor tão especial pelas mulheres. Ele queria tanto alcançar as mulheres que ele dava um jeito de ir para a beira da praia. Ele dava um jeito de subir numa pedra, falar no meio do deserto, para que as mulheres fossem alcançadas. Para que os gentios, aqueles que não eram judeus, não podiam entrar na Senhor, fossem alcançados. Olha que lindo. Show, né? Então, essa coisa do feminismo, ela foi boa no começo. Ela foi muito boa. Porque realmente assim, né? Aí quando a gente vai para uma história mais recente, né? As mulheres, elas não tinham direito nenhum. Elas não podiam votar.
Elas não tinham direito igual os homens. E o movimento feminista começou dessa forma, lá no século XX, buscando dar às mulheres direito ao voto, direito a ter uma profissão, direito a denunciar os abusos que sofriam, direito de ter onde deixar os seus filhos enquanto trabalhavam. Isso foi muito, muito bom. Começamos de uma forma muito boa, que as mulheres pudessem expressar os seus pensamentos, a forma como pensavam, a forma como queriam, a forma como sentiam. O movimento feminista surgiu para isso. Só que daí lá por 1960 até 1980 veio a segunda onda do feminismo. E aí, amadas, todas aquelas questões que eram muito relevantes, falando sobre a igualdade dos direitos, né? Creche e tal, que era tudo muito bacana e muito necessário, começou a perder um pouco a dose. Sabe quando a gente perde um pouco a mão? Sabe quando você tá fazendo uma comida e você perde a mão no sal? Que depois a comida fica intragável, tanto sal que tinha? Ou você vai fazer um doce e você perde a mão no açúcar e fica tão doce que aquilo fica quase não dá para descer? Então, foi assim que a gente perdeu a mão, que as mulheres perderam a mão na segunda onda do movimento feminista. Porque daí elas passaram a requerer coisas que iam contra a sua essência. Presta atenção, sempre que você fizer algo que vai contra a sua essência, não vai dar certo. Consequências ruins a curto ou a longo prazo, elas virão. Porque é o que eu estava falando antes. É peixe querendo voar. Não tem como dar certo, amada. Meu Deus, é tão mais fácil viver a essência e conseguir fluir do que ficar lutando contra. Tu consegue entender? Só que aí essa segunda onda do movimento feminista, ele veio o quê? Para falar sobre aborto. Ele veio para falar sobre liberdade, né? A teoria do paz e amor, né? Então, quer dizer, eu faço sexo com quem eu quiser, na hora que eu quiser, quantas vezes eu quiser. Ele veio para falar para as mulheres que elas precisam ser sensuais, que elas precisam, né? Tá se mostrando por aí, que o meu corpo, as minhas regras, não tem a abençoada da frase, meu corpo, minhas regras? Quer dizer, eu faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser e com quem eu quiser e ninguém manda em mim. Amado, tá tudo certo. Tu pode até fazer. Só que daí eu vou te dizer uma coisa. Cada um tem a vida que merece. Assim, bem direta. Porque isso não faz parte da essência feminina. O Senhor não criou a mulher para isso. Esquece. Não vai existir um tempo em que essas coisas sejam naturais e sejam boas. Esse tempo não chegará. Porque a mulher não foi criada para isso. Já existe uma liberdade natural na mulher. Já existe uma plenitude, uma sensibilidade e uma fluidez natural em ser mulher. A gente não precisa de nada disso. Aí o que acontece quando nós fazemos esse tipo de coisa? Nós sofremos as consequências. Hoje em dia nós temos que ser o quê? Me conta. Nós temos que ser boa esposa, nós temos que ser uma excelente profissional, nós temos que ser lindas, arrumadas, nós temos que ser magras, com tudo em ordem, tudo em dia. Nós temos que ser inteligentes. Nós temos que saber conversar de política, de negócios, de finanças, para que a gente seja considerada alguém assim maravilhosa. Nós temos que ser bem-sucedidas. Nossa, é vergonha. Como assim que ela não trabalha fora? Como assim que ela é dona de casa? Como se isso fosse uma vergonha. Já perceberam isso? Eu agora saí do meu emprego, né? Não trabalho mais numa empresa. Trabalho por conta própria, mas estou em casa. Às vezes as pessoas olham pra mim e dizem assim, tu tá louca?
Tu tá em casa? Tu faz almoço agora todo dia? Meu Deus, o que aconteceu? Elas pensam pra mim, ó, o que aconteceu? Sabe, amadas, como se isso fosse um problema. Como se isso fosse alguma coisa ruim. Percebem como o caminho natural se tornou alguma coisa que parece ruim para as pessoas? A gente precisa estar atento. Eu não estou dizendo aqui que trabalhar fora é um problema, tá, gente? Não confundam as coisas. Trabalhei fora por muito tempo e agora só não trabalho fora, mas continuo trabalhando. Então, isso não é problema nenhum. Agora, conseguem perceber como às vezes as pessoas, como se perde a dose? Ao ponto de quando uma mulher toma a decisão de fazer o caminho de retorno, parece que ela é fraca. Parece que ela sim, ela tá doida. Isso mesmo, Cris, como se fosse um retrocesso, como se ela estivesse andando para trás. É isso aí. Muita gente pensa assim. Nós temos que estar atentas. Deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais você se desvia do caminho original, maior vai ser o trabalho para você voltar para o caminho original, isso é certeza. É como você quando vai viajar, quanto mais você se desvia da rota, quando você se dá conta de que está na rota errada, o trabalho para voltar para a rota é muito maior. A essência feminina é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, amadas, o tal do assim, ó, do empoderamento feminino, ele vem sugerir uma coisa muito ruim. Ele vem sugerir que a gente pode viver sem o gênero masculino. Não, gente, tá errado. Tu vai me desculpar. As feministas piram nessa hora comigo, né? Mas assim, ó, não tem como. Nós precisamos. Deus nos criou assim. Eu não estou dizendo aqui que você não pode ser feliz sem um homem. Não é isso. Não vamos confundir. Agora, eu vou te dizer que você não pode lutar contra essa essência. Porque Deus criou assim. A essência feminina, a feminilidade foi criada assim para completar um homem. E deixa eu te dizer uma coisa, lembra por que você foi criada? O Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho. Eu vou lhe fazer uma auxiliadora. Então você foi criada para que o homem não ficasse sozinho. Tá aqui, escrito, não sei o que eu tô falando. Deus não disse assim, eu vou criar a mulher para ter mais alguém na terra. Eu vou criar a mulher para povoar a terra. Eu vou criar a mulher para que ela conquiste muitas coisas, para que ela seja assim, power. Não. Deus disse, eu vou criar a mulher para que o homem não esteja só. Como isso soa para você? Muito ruim? Porque se isso soar muito, muito, muito ruim, eu quero que você repense como você está vendo o papel de ser mulher. Porque tem mulher que se assusta com isso. Tem mulher que não consegue conceber isso. Ela, amada, se isso assim soa para você como alguma coisa terrível, presta atenção. Pede para o Espírito Santo de Deus te revelar a tua essência, porque muito provavelmente você está caminhando bem longe da tua essência. Eu não tô dizendo aqui que quem é solteira tem que sair louca para casar, porque você foi criada para não deixar o homem sozinho. Tudo tem o seu tempo, Deus fará. Enquanto esse tempo não chega, flua como uma mulher que ama, como uma mulher que acolhe, como uma mulher que cuida. Porque você é isso, independente de ter um homem ao seu lado ou não. Agora, se você já é casada e você já tem um homem ao seu lado, amada, se coloque no seu papel. Pare de competir com ele. Pare de relutar contra ele. Porque a tua essência foi criada para que ele não estivesse só. Você tem preenchido os espaços vazios do seu marido? Ou você está mais preocupado em mostrar o quão maravilhosa, empoderada você é? O quanto você se vira sozinha
o quanto você pode, o quanto você não depende de homem. Porque tem mulher que é casada, mas tá preocupada em mostrar pra ele que não precisa dele. Hã? E quer que o casamento dê certo? Entende, minha querida? Tem uma essência em você. Tem uma essência em você. Se você se desviar dessa essência, você vai ficar exausta. 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 Não tem como. Se você for nessa linha de que eu não preciso de mais ninguém, de que eu não preciso de homem nenhum, de que eu me basto, isso vai te deixar exausta. Exausta. Existem mulheres hoje em dia que elas não aguentam mais na caminhada. Eu não sei se você se sente assim. Existem mulheres que não aguentam mais a caminhada. Elas têm uma tristeza profunda, elas têm uma ansiedade profunda, uma sensação de incapacidade profunda, que muitas vezes elas nem demonstram, mas elas sabem que tem. Se você se sente assim, presta atenção se você não está se desviando da tua essência, você se tornou dura. Sabe aquelas mulheres que se tornaram duras, elas criaram assim uma capa de proteção, porque elas não querem, para elas viver a feminilidade, a essência feminina é algo que as torna fraca. A sensação que elas têm é essa. Hoje em dia as mulheres elas estão mais preocupadas em serem perfeitas e independentes do que serem sensíveis e dependentes de Deus. Está sendo nos ensinado que nós temos que ser perfeitas e independentes para sermos considerados alguma coisa na vida. Quando na verdade a nossa essência é para que nós sejamos sensíveis e dependentes de Deus. Compreende? E aí se paga um preço alto demais por conta disso. Só que a boa notícia, amada, é que você tem o livre-arbítrio. Lembra do livre-arbítrio? Que você faz escolhas, você decide como você vai viver. Então hoje eu quero te convidar a escolher quem é você nesse Dia Internacional da Mulher, com a essência assim maravilhosa pela qual você foi criada. Quem você decide ser? Quem? Quem você é? Como você decide viver? Você decide exalar esse perfume maravilhoso que já está em você, porque ele está em todas as mulheres? Ou você vai continuar lutando contra, só para dizer que você é toda poderosa? Quem é você? Não sai daí que eu já vou te contar como é que você vai concorrer à inscrição do curso. Não vai embora ainda. Vamos ouvir a canção de novo. Um dia eu vi uma mulher chorando pelo jardim. Perdeu a inocência, seus erros e seus fracassos. Era um fardo pesado, não podia mais sorrir. Uma mulher ferida numa prisão, os medos lhe atormentavam, as marcas do seu passado paralisavam seus sonhos, deformavam a visão. Eu vi quando a luz brilhou na escuridão, as cadeias cairão, os inimigos fugirão. E agora eu vejo, olho pra ela e vejo uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida dessa geração. Olha só quem é você. Eu vejo uma alma curada,
tenha acontecido, não importa. Deus te vê assim, ó. Um dia eu vi, quando a luz brilhou na escuridão, as cadeias cairão, os inimigos fugirão. Ó, quem é você? E agora eu vejo, olho pra ela e vejo uma filha amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos, escolhida nessa geração. Eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa, uma filha É você, ó. amada do Pai, a menina dos olhos de Deus, obra-prima das suas mãos. Você é escolhida. Nessa geração, eu vejo uma alma curada, guerreira ousada, mulher virtuosa, vitoriosa. Essa é você, sua maravilhosa. Não importa quem você tenha sido, não importa qual tenha sido a sua história, não importa quanto você se desviou do teu caminho original, você é essa joia preciosa. Toda vez que o Pai olha pra você, Ele te vê desse jeitinho. Amém? Amadas, que bom ter vocês aqui. Então agora, ó, anota aí. Como é que nós vamos fazer? Na verdade, o que vai acontecer? Como vocês sabem, eu tô gravando um curso. Ele é 100% online, tá? Você vai poder fazer na sua casa, no seu tempo, quando você puder fazer, tá? E logo eu vou conseguir lançar ele, provavelmente final de março, comecinho de abril, no máximo. Ele é o Bela Zoe versão esposa. Esse é o nome do curso, tá? Ah, Aline, mas eu não sou casada, então eu não posso fazer o curso? Pode e deve. Deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que eu gravo os módulos, eu penso, obviamente, nas mulheres que já têm um casamento e estão vivendo um casamento, mas eu penso nas mulheres que ainda não têm, mas que desejam ter. Sabe por quê, amadas? Porque se eu tivesse tido acesso a um material, a um conteúdo como esse que eu tô disponibilizando para vocês, eu teria errado muito menos no meu casamento. Sem dúvida nenhuma, eu teria passado menos dores. E o meu casamento teria fluído muito mais rápido do que ele fluiu. Eu teria cortado muitos caminhos, sabe? Então não importa se você é casado ou se você é solteira, você deve fazer o curso, você precisa fazer o curso, tá? Então o que é que você vai fazer? Terminando agora aqui a live, você vai me mandar um direct dizendo, eu quero. Tá bom? Vai lá no direct e escreve pra mim, eu quero. Eu vou pegar todos os nomes que estiverem lá, que são os nomes que estão aqui na live, que eu consigo ver depois quando eu encerrar a live, e eu vou colocar no sorteador. Eu vou fazer o sorteio, eu vou gravar o sorteio, vou fazer o sorteio e depois eu vou postar lá nos meus stories pra vocês verem, né? E vou avisar, obviamente, quem foi a sorteada. Beleza? Então, terminou a live, vai lá no direct e escreve, Aline, eu quero. Daí eu sei que você quer participar. Depois que eu receber, hoje no período da manhã, vocês me mandem isso sem falta. Manda já, tá, gente? Não vai me mandar depois meio-dia, que daí já foi. Manda já, saiu daqui, já manda, tá? E aí eu vou colocar todo mundo num sorteador eletrônico para ser bem justa. E eu vou gravar o sorteio para vocês verem todos os nomes lá e quem foi a sorteada. Beleza? E aí ela vai ser a minha primeira inscrita. Ah, coisa mais linda desse mundo. Combinado, então? Joinha, todo mundo entendeu? Então eu vou ficar esperando os directs de vocês.
tá bom? Gente, aproveite o seu dia, celebre o Dia Internacional da Mulher. Você é incrível. Não é nem pelo que você faz, não é pelas coisas que você faz, é simplesmente por você ser mulher. Você é incrível. Então, comemore. Vamos comemorar o nosso dia, tá bom? E como presente do Dia Internacional da Mulher, eu vou deixar essa live salva no IGTV. Vou colocar lá no Instagram também. Eu não costumo fazer, vocês sabem que eu não salvo as lives de segunda-feira, né? Mas hoje, especial, Dia Internacional da Mulher, eu vou salvar. Manda pra todas as mulheres que você ama, tá? Pra elas entenderem quem elas são, pra elas verem o quão abençoadas elas são, quão linda, quão maravilhosa elas são nesse Dia Internacional da Mulher. Tá bom? E durante toda a semana lá no Telegram a gente vai estar falando mais sobre isso, sobre a essência feminina, então não perde, tá bom? Amo vocês, excelente semana. Tchau, tchau, até segunda-feira que vem. Beijo. Tchau, tchau.